O NUPEP apresenta Cabral Multimarcas. Escolha uma de suas lojas para fazer o melhor negócio e realizar o seu sonho. Olá, amigos! Muito obrigado por sintonizarem mais uma vez o nosso programa. E hoje vocês sintonizaram porque querem raciocinar comigo e filosofar ainda por cima, certo? Não? Que não? Por que não? Você acha que raciocinar para filosofar é atividade inútil? Ou você foi convencido de que filosofar é só para quem é formado em filosofia, para quem tem doutorado, ou então é uma pessoa genial, uma autoridade em algum assunto? É isso? Olha, sem dúvida nenhuma, está de parabéns quem tem esses predicados. Mas, para filosofar, não é preciso ter título ou ser autoridade em coisa nenhuma. Basta exercitar a qualidade natural de raciocinar com a finalidade, com o fim de entender a própria realidade. Não é raciocinar apenas para realizar os desejos irracionais próprios dos animais que nós somos, como, por exemplo, desejo por sexo, por alimentação, por lazer, por conforto e etc. É raciocinar também para subir um degrau na evolução, fazendo imperar a vontade no lugar do desejo. Filosofar é como jogar futebol. Se você pode realizar atividades naturais, como correr atrás de uma bola e chutar, você pode jogar futebol. Pode jogar futebol nas peladas de praia, nos fins de semana e em campeonatos. Basta correr e chutar, você sabe disso. Só que, com um detalhe, respeitando as regras do esporte.
Entre essas regras, o fundamental, que é de se empenhar no ataque para marcar gols no adversário e também na defesa, para impedir que o adversário faça gols. Respeitando essas regras, você joga como um perna de pau ou se destacando nas peladas, nos campeonatos amadores e profissionais, campeonatos nacionais e internacionais. Agora é o seguinte, se você percebe que não consegue jogar como o Maradona jogou, o Pelé jogou, ou como joga o Cristiano Ronaldo, não se preocupe, porque cada um é cada um. E cada um faz o que pode. Então, neste caso, filosofia pode ser definida como a razão a serviço da ciência e da sublimação. Sim, isso mesmo, porque o pensamento disciplinado favorece a evolução cognitiva, espiritual e científica. Aqui, olha, entenda a ciência como o saber que alcança fundamentos, causas e princípios do que é real. É isso. Sabe-se que foi o pensador grego e pré-socrático, o Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., que criou a palavra filosofia, unindo duas outras palavras, filo e sofia. Filo significa amizade, amor fraterno, e sofia significa sabedoria. Daí que a própria etimologia da palavra, já no seu nascedouro, esclarece que o filósofo ama a sabedoria e, por amor, ele joga contra a ignorância para vencer. A ignorância é um adversário terrível e cruel, porque vive modificando de aparência, fica meio que difícil de localizá-la. Você acha que ela tem um jeito, mas ela se apresenta de vários outros jeitos. Assim, por exemplo, muitos acham que ignorância é a ausência absoluta de saber. E por isso se deixam enganar pelos disfarces diferentes que a ignorância usa. Ela muda, e muda de acordo com os variados tipos de ignorantes. E isso porque a ignorância se apresenta em maior ou menor grau, sendo defendida em qualquer desses casos, em qualquer grau, por mínimo que seja, ferozmente pelo ignorante. Mas isso porque o ignorante, ele ignora o fundamental, ele ignora que é ignorante, ao defender com unhas e dentes as suas opiniões, achos e crenças. Ter razão não é dar uma opinião. Para falar com franqueza, com clareza, há que se basear na fundamentação,
na apresentação dos fatos e sem meias palavras e receios caricatos, ser claro com as ideias, sem temer a plateia. Apenas conduzir ao entendimento aquele que acha que está acompanhando e, de verdade, apenas achando que o próprio pensamento é o suficiente para suas conclusões. Não há diálogos, há o de sempre. Um fala e o outro fala. Ambos, se dispersos da racionalidade, ficarão ausentes da compreensão, ficando apenas com a pretensão de ouvir, sem nova conclusão. Portanto, só quem reconhece a própria ignorância pode deixar de se enganar e buscar se livrar dos disfarces e falsidades que as opiniões e crenças contêm. O saber falso é um sério entrave ao empenho de compreender a realidade. É como a ilusão daquele bêbado que numa noite escura viu 2 faróis acesos vindo em sua direção e decidiu passar bem no meio deles, achando que eram 2 motos. Morreu esmagado, porque na realidade eram 2 faróis e um caminhão carregado de pedras. O saber falso ilude, engana, e por isso, para o verdadeiro filósofo, não basta ter um saber. O saber que ele tem, por mínimo que seja, tem que ser verdadeiro. Daí porque quem raciocina examinando tudo aquilo que conhece, buscando evidências, fundamentos e provas de sua verdade. Então, agora você pode ver que quando convido para raciocinar, ou então para filosofar, não estou convidando para uma exposição de opiniões, para um papo furado divertido, de achos e de crenças, porque fazer isso é como ficar chutando a bola na parede na ilusão de que está jogando futebol. Filosofar, portanto, é pensar respeitando regras lógicas, com o fim de defender a própria meta contra as inúmeras aparências da ignorância e de marcar gols contra ela, o que se consegue no esforço de desvendar causas, fundamentos, princípios ou verdades sobre a realidade. Resumindo, então, vimos que filosofar é marcar gols contra a própria ignorância e que todos os homens que raciocinam podem filosofar, bastando querer e não se deixar levar ou enganar pelas aparências da ignorância. Deve saber, quem quer filosofar, que quem deseja controlar os outros com o saber que tem, pode até raciocinar, mas o faz com o fim de controlar, não é óbvio? O fim de controlar outros e não o de vencer a ignorância. Logo, não filosofa. Conclusão fácil:
como também não filosofa quem repete as ideias de outro filósofo com o fim de doutrinar jovens numa dada ideologia política. Quem faz isso faz como o lacaio do mestre Conde Drácula, o vampiro da Romênia. Com os caminhos de sua mente, meu senhor, receio que leve apenas a desapontamento. Eu bem acolheria o desapontamento. Os antigos diziam que não devíamos habitar no passado. Os antigos se foram, com suas crenças obsoletas. Algumas de suas crenças não deveriam ser reconsideradas? Não. Temos as nossas agora. Vejo que ainda é jovem de coração, meu mestre. Deve descansar. Como eu poderia pensar em dormir agora? O poder de nossos exércitos se apoia em seu poder de regeneração. Sem isso, ficaremos fracos. Faça que as forças se restaurem. Enfield. Cuide de todos por mim. Certamente, senhor. O lacaio tem um mentor ideológico que controla a sua mente e os seus atos. O lacaio do Conde Drácula é um militante, portanto, na causa do vampiro titular, para que ele, o lacaio milita, para que ele, o vampiro titular, tenha sucesso no controle do maior número de mentes e de pescoço. Ora, quem filosofa faz justamente o contrário, pois busca libertar o espírito da ignorância, sabendo que qualquer nível dela, da ignorância, por menor que seja, é uma janela aberta na escuridão da noite, um descuido ou fraqueza da qual se aproveita todo vampiro e tirano, que adoram controlar as suas vítimas. Então, seu objetivo fundamental do filósofo é se libertar da ignorância sobre a sua realidade. Só a verdade do saber lhe interessa. E buscar a verdade, por outro lado, dita a sua conduta ética em sociedade, porque, sendo coerente na sua busca, tem uma ação educativa, de coerência, que só pode se dar no sentido da liberdade de pensamento e de ação. Afinal, só o livre pensar, o livre pensamento permite o encontro de verdades, onde quer que os enganos e trapaças as escondam, as verdades. Sócrates, por exemplo, o grande Sócrates, o emblemático filósofo grego que inaugurou
a filosofia clássica no século V a.C. Ele deixou para a história um modelo de ação coerente ao admitir a ignorância e também buscar verdades. Ele dizia que o que ele sabia era que nada sabia. E preferiu tomar cicuta e ser livre na morte, se libertar pela morte do que viver, servindo de lacaio a sicários controladores da política. Recusou-se, portanto, a trair ou prostituir a verdade em troca de prêmio pecuniário ou vantagem de qualquer tipo, como faziam os sofistas. E por causa dessa coerente ação na defesa da verdade que muitos equiparam Sócrates a Jesus. Tem gente até que confunde a história de um e outro. Assim sendo, se alguém, e não importa quem, se diz filósofo, mas educa para qualquer outro fim, que não seja para a busca da verdade, revela incoerência desonesta e revela a prostituição da atividade filosófica. Portanto, quem doutrina a favor desta ou daquela ideologia política, confina, restringe o pensamento próprio e alheio nos limites dessa doutrina política e ao poder que por ela é praticado ou se pretende praticar. Daí que, na verdade, não passa de um falso filósofo e mero militante que tem como fim nivelar as mentes e tornar todos iguais, defendendo a mesma cartilha, a mesma concepção lacaia. Pior ainda, ele pode falar que é dialético ao destruir as diferenças individuais que justamente fazem a dialética verdadeira. Em suma, quem doutrina em ideologia política qualquer, prova que não deseja conhecer a própria realidade, mas sim controlar o que os outros pensam e fazem. Esse prova ainda que as ideias da ideologia que defende estão muito conectadas e sintonizadas e afinadas com desejos de controlar, mas completamente desconectadas e desafinadas em relação ao encadeamento lógico que revelaria as mentiras e o nível de ignorância que tais ideias escondem. Ora bolas, todos nós podemos verificar que os desejos mudam da fome para a sede, do calor para o frio, do amor para o ódio e daí para os mais variados interesses, os naturais
e os amestrados em cada época e lugar. Como as ideologias políticas, olha, veja bem isso aqui, olha, como as ideologias políticas atendem aos desejos de poder dos dominantes de uma época e de outra, de cada época, também mudam, não é óbvio? Também mudam no tipo da proposta doutrinária, de acordo com cada época. Daí surgirem contradições históricas. É claro que surgem contradições que os embusteiros se apressam logo em chamar de dialéticas, só para esconderem as mentiras que disfarçam os desejos dominantes de controlar. Ora, contradições dialéticas, pode. Nós vamos ver isso, nós vamos discutir isso. Muitos são chamados para usufruir as benesses do conhecimento da verdade. Porém, poucos estão preparados para despir-se da ignorância e da inércia mental em que se encontram. E como parasitas mentais, dependem daqueles que os alimentam com mentiras, discórdia, aflição e insatisfação diária. Todo cuidado é pouco, pois existe uma linha tênue entre assumir o compromisso com a verdade e prestar contas à sociedade e à cultura, que massificam e inibem os atos de tolerância, de amizade e de amor. A luta é árdua e o desânimo é constante. Entretanto, quem se propõe a ser luz não pode se dar ao luxo de querer apagar-se. Quem deseja ser farol não pode deixar as luzes apagadas, porque os navegadores precisam delas para fazer a sua trajetória com tranquilidade e em segurança. Amigos, se temos a luz como meta de vida, é só segui-la. A claridade poderá ofuscar nossos olhos no início, mas depois nos acostumaremos com ela e poderemos seguir aprendendo e ensinando até chegar além do horizonte da sabedoria e do amor. Isto me leva a pensar que o genial poeta, compositor e sambista Adoniran Barbosa bem que poderia ter comparado essas ideias dialéticas com as irracionais mariposas se movimentando em volta de sentimentos representados pelo calor da lâmpada acesa no mais alto ponto de um poste público. Sim, porque ele cantou: as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, 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 e depois se senta no prato da lâmpada para descansar. Eu sou a lâmpada e as ideias são as mariposas que fica dando volta em volta de mim todo o tempo só pra me alegrar. Tá. Desculpa o mau jeito. Não tenha medo de sorrir e muito menos de tentar arguir. Tudo é aprendizagem, tudo é transformação que buscamos nesta nossa viagem. Teremos vantagem, aproveitando e interpretar cada mensagem que a vida nos dá. Não tema errar, se surpreenderá ao ver que também pode acertar e avançar. Baixe a guarda,
Abra os braços e se entregue num caloroso abraço. Este é um passo importante, confiar. Mas esclarecido isso, sempre usando as lentes reveladoras da psicologia racional, nós iremos examinar os jeitos, os modos, os métodos pelos quais o homem produziu conhecimentos que classificou como dialéticos e metafísicos. E para não reproduzir as bobagens que circulam sobre esse assunto, e para descobrir o real significado dessas palavras, teremos de usar este e mais vários outros programas para comentar com carinho sobre as ideias de alguns filósofos. Devemos fazer isso porque na sequência dos programas procuraremos olhar tudo com olhos críticos e raciocinar muito seriamente para construir o nosso próprio jeito de jogar, de marcar gols, quer dizer, marcar gols contra a ignorância. E faremos o que temos de fazer, sem nos importar que doa a quem doer e que custe o que custar. O importante é não engolir de modo antropofágico as ideias colocadas em circulação para reprodução como se fossem bolas rebatidas em paredes. Queremos chutar a bola. Queremos sim, mas num jogo filosófico de verdade e com a consciência de que nem chegaremos a jogar como os melhores, mas que evitaremos repetir mentiras como papagaios, embora as mentiras estejam no gosto, agradando muita gente, né? Olha, com muito cuidado, nós iremos comentar algumas criações intelectuais daqueles que se esforçaram para conhecer o mundo em que viviam e, por isso, vieram a integrar a histórica tradição do saber filosófico e científico. Nessa valiosíssima tradição, portanto, é que buscaremos distinguir os conhecimentos que foram bem fundamentados daqueles que foram chutados na trave ou então para fora da meta, que é a verdade. Mas antes, é bom entendermos que conhecimento é uma organização de eventos cognitivos. É uma ordem que o homem impõe ao fluxo de sensações e de informações que recebe, para não ficar perdido, para não ficar sofrendo na confusão do caos. Olha aí, assim, veja, você é meu amigo bonitão, sentindo calor, raiva e cansaço, pensando nos títulos a pagar e nos governantes infames do seu país, se prepara para atravessar uma avenida de trânsito intenso e violento, porque estabeleceu como fim, como finalidade, voltar ao lar para se reunir com as pessoas da família. Quando vê,
De repente, um tremendo avião de garota, como você nunca havia visto antes, vindo em sentido contrário ao seu, e lhe sorrindo um delicioso convite. O que você fará, bonitão? Irá ignorar o convite dela como quem ignora o nosso convite para raciocinar? Desistirá de seguir o fim que antes você já havia deliberado? Ou irá seguir a garota para dar uma resolução sonhada, almejada aos desejos instintivos? A sua resposta mostrará qual é o fim preferido por você para pôr uma ordem nas solicitações que lhe chegam. Então, nós deliberamos iniciar uma caminhada em direção ao conhecimento filosófico, que tem como fim a verdade. Mas, o que é a verdade? O que é verdade? Pôncio Pilatos perguntou isso para Jesus e Jesus silenciou. Não disse nada. E nós, por enquanto, vamos entender que sem a verdade não haveria na humanidade o desenvolvimento da ética e do direito, nem a evolução filosófica e científica. Se o homem não tivesse a verdade como meta, ainda estaríamos no estágio evolutivo do porco, da zebra, do chimpanzé ou de qualquer outro animal irracional. Isso por quê? Porque de todos os animais, apenas o animal racional busca a verdade. Agora, voltemos o nosso olhar respeitoso para a Grécia Antiga, berço da civilização helênica, a que mais contribuiu com as ideias científicas, políticas, artísticas, da astronomia, da geometria, etc. Foi dela que herdamos as bases da cultura ocidental e é nela que encontraremos os primeiros ensaios dos tipos metafísico e dialético. Já vimos antes como nos primeiros tempos da Grécia, as mentes ainda ingênuas, mas curiosas, criaram mitos para explicar o princípio de todas as coisas. No livro da Teogonia, Teo, Deus, e Gonia, Gênese, que nos legou o Hesíodo do século VIII a.C., vimos como o homem pôs ordem nos sentimentos perturbados pelos fenômenos da realidade que não podia controlar, como a morte, as doenças, as desgraças, a fúria das tempestades, etc. Animista que era, considerava tudo vivo, considerou tudo com vida, a terra, o sol, e, enfim, tudo. E com a imaginação fértil, criou deuses aos quais delegou a responsabilidade de controlar tudo o que era incontrolável por ele. Tanto a sua sorte, como o seu azar e o seu destino, ele deixou para os deuses cuidar, de modo a não mais precisar se preocupar com o que escapava da sua competência.
Agora, pegue mais este princípio da psicologia racional. Ao controlar seus sentimentos e pensamentos, o homem tem a tendência de se iludir, crente que controla os fenômenos do mundo exterior. Então, depois de controlar os próprios pensamentos com o conhecimento mitológico, o homem passou a desejar o controle dos fenômenos incontroláveis, controlando os deuses de sua própria criação, subornando-os com oferendas, com sacrifícios e rituais. Com isso tentava mudar a sua sorte e o seu destino. Já podemos compreender desde já, então, que assim como as opiniões, os achos, as crenças em geral, todo conhecimento é da realidade subjetiva. É uma produção do sujeito na tentativa de representar o mundo material e objetivo. O conhecimento, já dissemos em outros programas, é como um mapa criado para ser controlado como guia da ação na vida. O mito, portanto, impedia que a confusão mental ou o caos da ignorância absoluta intimidasse e paralisasse o homem. Os deuses foram produtos da ordem que os tirou da ameaça do caos. E daí se seguiu toda a cosmogonia, ou a gênese do cosmo, porque com atos caprichosos de amor e de ódio, os deuses passaram a criar o que faltava com a força dos elementos naturais, como o oceano, a fertilidade, a tempestade, o sol, etc. Prometeu, por exemplo, cujo nome em grego significa o previdente, era um titã poderosíssimo e foi incumbido pelos deuses, juntamente com o seu irmão Epimeteu, de criar os animais e atribuir a eles os recursos necessários para que pudessem sobreviver na face da terra. Epimeteu, cujo nome em grego significa coisa assim como lerdinho, ficou encarregado de executar essa obra sob a supervisão de Prometeu. Epimeteu empenhou todos os seus recursos para realizar a missão e, quando a terminou, todo orgulhoso foi chamar o Prometeu para mostrar a sua obra. Epimeteu tinha dado instintos para os animais fazerem uso eficiente de garras, de bicos, patas, presas poderosas, carapaças, asas velozes, etc. E tudo parecia certinho, tudo parecia bem, mas Prometeu viu que as criaturas de Epimeteu, embora muito bem dotadas de corpos e com eficientes repetições instintivas e impensadas, eram incapazes de fazer uso de uma inteligência autônoma, voluntária e livre. Por isso, Prometeu decidiu, ele mesmo, manipular o limo
da terra, para com esse limo criar o homem. E o criou. Fato notável é que essas narrativas dos mitos, apesar de imaginadas e fantásticas, já atendiam a uma necessidade natural e universal da razão lógica, que é a de explicar o surgimento de alguma coisa como um efeito de outra coisa antecedente, ou seja, dando um fundamento causal para o que se afirmava existir. As coisas surgiam tendo como causa a ação dos deuses, e eles próprios, os deuses, surgiram da cópula entre o céu e a terra. Porém, observemos que os fundamentos dos mitos, ou o princípio das coisas, estava apenas na imaginação. E aí foram sustentados pelo sentimento de fé. As causas fantasiosas e subjetivas, portanto, eram oferecidas para explicar a realidade objetiva, exterior e material. Aliás, a propósito, já explicamos em programas anteriores que há dois tipos de realidade, a natural e a artificial. A realidade natural não depende dos homens para existir. Mas a artificial só existe depois que o homem a cria. Todo o conhecimento humano é artificial. E dizemos que por mais preciso e exato que seja, é apenas como um mapa que serve de guia para o homem explorar o território da realidade natural. Pois bem, a filosofia surgiu e se desenvolveu na transição das crenças em deuses e religiosas, que por muito tempo ainda manteriam a sua influência. Bom, mas aqui estaríamos entrando já na etapa que veremos no próximo programa. Por hoje, então, chega. Receba o meu abraço carinhoso e até o próximo programa do Nossa Posição. E vai um abraço, gente! Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história. Gabinete de Leitura Sorocabano, incentivando a leitura e preservando a história.
One for the money, two for the show, three for the rain, and go, kid, go, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay over for my blue suede shoes. You can knock me down on a step of my face, say my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, honey, lay on my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay over for my blue suede shoes. Woo, 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 work it. Burn my house, steal my car, drink my liquor from old fruit jar. Do anything that you want to do, but honey, honey, lay on my shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay over my blue suede shoes. One from the money, two for the show, three on the rain, and go, 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 and don't you step on my blue suede shoes.